Mensagem da madrugada. 2 dias sem postar. O que está ao nosso derredor às vezes nos causa tristeza, desistência, mas pela persistência do amor que Deus teve por nós de dar a vida do seu filho em resgate de muitas almas, porque são muitos chamados, poucos escolhidos. O que Deus está nos ensinando não é isso que a gente estamos vendo, mas nem por isso a gente vamos deixar de levar a verdade. Queira eles ouvir, queira não, são casa rebelde, né? Então a palavra que Deus tem me ensinado é o amor ao próximo, é amar o próximo. Mas tem próximo que só a misericórdia de Deus mesmo para a gente amar, porque senão a gente não vai finalizar a nossa salvação. Quando a gente morre ou alguém morre, todo mundo vira santo, mas ninguém valoriza enquanto vida tem. É como eu disse, da mesma madre a mãe para um filho para exaltação, da mesma madre a gente para um filho para perdição. Mas o filho da perdição é para que nós buscamos o conhecimento de Deus, não para murmurar, não para, como diz assim, rejeitar, xingar, amaldiçoar. Porque quando uma mãe deseja uma morte ao filho, ou uma avó, ou uma tia, né, que o filho está dando muito trabalho, aí quando morre vira santo. Isso é uma hipocrisia diante da palavra de Deus. Então, podemos fazer a diferença, sim. Podemos pensar diferente, sim. E entender que a perdição é para salvação, né? Não amaldiçoar, não apraguejar, não desejar o mal. Quer dizer que enquanto tem vida, prefere a morte do que buscar para a salvação. Aí quando morre, todo mundo se desespera. Até Deus abomina umas coisas dessas, né? Então o que eu tenho pregado, louvado é o nome do Senhor, eu tenho tentado viver o impossível que tiver no meu alcance, conseguir sobreviver. Então a palavra de Deus é muito fiel para aquele que nele crê, né? Por isso que eu sempre falo, cuido dos meus pais, choro, sofro, enquanto vida eles têm para ver as minhas lágrimas. Porque depois que eles fecharam os olhos, eles não vão ver mais buquê de flor. Não adianta a gente estar indo em cemitério limpar cova, aleluia, glória a Deus, porque eles não vão ver nada. Faça por alguém que você ama, enquanto vida ele estiver, porque depois que morre, nós não podemos fazer mais nada. É igual você morrer no pecado. Ah, vai para um bom lugar? Não vai para um bom lugar. Vai ficar lá à espera da vida, do tormento eterno. Porque nós temos que arrepender de todas as maldades, de todos os caminhos tortuosos que nós buscamos enquanto vida nós tivemos. Porque a morte não avisa, ela chega. Então, esses 2 dias que eu fiquei sem pregar o evangélico, né? Eu tive uma meditação comigo e com minha alma. Porque que adianta a gente querer granjear o mundo todo e a gente mesmo que está levando a palavra de Deus, não entender nem compreender que o maior desejo do nosso Deus é que nós salve a nossa alma, né? Porque uma alma é uma grande preciosidade para o Senhor. Não é à toa que o pastor vinha com 100 ovelhas, uma desagarrou no meio do caminho e o Senhor falou, mas por que você não deixou as 99 no monte e não voltou para buscar as extraviadas? Aqui voltou para trás, aqui se perdeu no caminho, porque mais antes um pecador que se arrependa do que 99 que não necessita de arrependimento. Então vamos rever os nossos preconceitos, vamos rever os nossos preceitos diante de nossas famílias. Cuida, ama, zela, para de murmurar, para de apreguejar, para de desejar o mal, porque a boca de uma mãe é profética diante dos olhos do Senhor. Tudo que nós desejamos é o que nós almejamos. Então a palavra de Deus é bem relata e é bem fiel para aqueles que nele creem. E está em João capítulo 15, continuação das últimas instruções aos discípulos, união íntima entre Jesus e os crentes, né? A minha união é com Jesus, né? Aqui está falando das últimas instruções, pode ser que hoje seja a última de muitas, aleluia, glória a Deus, e possa ser que eu dê continuação, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai o lavrador. Jesus é a videira e o pai dele o lavrador.
Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Quer dizer, o que é uma vara que dá fruto? É aquela que ganha a alma para o Senhor, é aquela que convence o homem do pecado, é aquela que mostra a realidade que podemos só se prostrar, se ajoelhar, se confessar só diante do Senhor, Criador de todas as coisas, Israel. Não tem outro Deus além do nosso Deus. Deus justo e Salvador nunca existiu e nunca vai existir. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiveres na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Você não ora, você não busca, você não faz as coisas boas e quer requer fruto do Senhor? Não. Se o Senhor não estiver habitando em você, se você não fazer a vontade do Senhor, como que você requer o desejo da sua alma? Como que você requer que o Senhor te abençoe? Hoje mesmo eu tive um encontro com uma pessoa que me deixou assim impressionada, né? Como é a mentalidade do ser humano. Por isso que o Senhor fala que ele não escuta os aflitos, porque só quer ele na aflição. Então, tá no Senhor e o Senhor tá em você, é você orar, é você persistir, é você insistir, é você chamar Jesus pro teu barco, é você chamar Jesus para cear contigo. Não é só ser prego de banco de igreja, não é só mostrar as belas roupas. Nada contra quem tem suas belas roupas, nada contra quem tem seus belos carros, suas belas casas, porque o reino de Deus não prevalece com isso, não. O reino de Deus é ter uma alma renovada, é uma mente renovada diante do Senhor. E graças a Deus, aonde o Senhor tem colocado a planta dos meus pés, eu tenho visto coisas acontecer para a glória de Deus Pai. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim, eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiveres em mim, será lançado fora como uma vara e secará, e acolhe e lança no fogo e arde. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vós será feito. O que é estar uma vara no Senhor, o Senhor está nessa vara? Você está em Jesus, Jesus está em você. É você ser obediente, respeitar em primeiro lugar o seu pai, sua mãe, né? Porque se você respeita o Criador de todas as coisas, você respeitará o seu pai, você respeitará a sua mãe. Você ser misericordioso, dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, hospedar os estrangeiros, dar veste a quem está nu, dar remédio a quem está doente e visitar os presos. Amar, perdoar, sair do meio de corrupção, sair do meio de adultério, sair do meio de pessoas idolatras, homicidas, aleluia, glória a Deus. Então você faz aquilo que agrada ao Senhor. Então tudo que você pedir ao Senhor será bem concedido, né? Nisto é glorificado meu Pai, que dês muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Olha o que ele ensina a gente. Permanecer no amor dele, sem hipocrisia. Permanecer verdadeiramente independente se o adversário não está correspondendo como você queria que ele correspondesse. Por isso que tudo que eu faço hoje, eu só espero a recompensa do Senhor, porque dele virá o meu socorro. Se guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Às vezes muitas pessoas me dizem, como você é boba, como as pessoas fazem de você trouxa. Não, eu só faço aquilo para agradar o meu Senhor, independentemente dos meus adversários não reconhecer o que eu tenho feito, porque o que eu faço é para a glória de Deus Pai, porque eu necessito da minha salvação. Não é à toa que eu tenho renunciado aos desejos da minha carne, não é à toa que eu tenho renunciado às coisas mundanas, mas é para fazer a vontade do meu Senhor. Não é o renovo de ser uma pessoa casada, batizada, ser dizimista, ser prego de banco de igreja.
não. É cumprir os mandamentos. Mas antes, obediência do que sacrifício. Que adianta eu fazer todas essas coisas para agradar o homem e desagradar a lei de Deus? Porque em primeiro lugar ele quer um coração aquebrantado e contrito, um coração que se prostra só diante dele, do seu Filho Jesus Cristo, independente do ser humano gostar ou não, você tem que pregar a verdade. Deus não está atrás de quantidade, Deus está atrás de qualidade. Deus não está atrás de cenário bonito, nem de pessoas maquiadas. Deus está atrás de pessoas natural, porque o reino de Deus é o sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este, que vós amais um aos outros, assim como eu vos amei. Olha aqui. Mas é isso que eu tenho presenciado? Não. É isso que eu tenho visto? Não. Porque se eu falar, eu vou ser hipócrita, né? Eu vejo, sim, pessoas arrogantes, pessoas mal agradecidas, pessoas sem afeição, pessoas sem compreensão, pessoas que só pensam em si próprio. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Já vós não chamais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vós chamado amigo, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, vós tenho feito a conhecer. Graças a Deus, né? Há 10 anos, independente de tudo que eu já perdi, independente de tudo que eu fui rejeitada, caluniada, humilhada, tive que sair da minha cidade, louvado é o nome do Senhor, para não morrer, né? Porque os inimigos trabalham assim com muita força, mas o Deus criador de todas as coisas, o Deus que é meu guarda, o Deus que tem me segurado, me guardado, me livrado de todo o mal que o diabo tem lançado, porque todos os meus inimigos se levantou contra a minha vida, pode ter na certeza que terá a lei do retorno. Cada um receberá da mão do meu Senhor conforme as suas obras. Pode ter na certeza, e tem um tempo determinado de Deus para todas as coisas. Não me escolhei vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vá e desfruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedi ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus, aleluia. O que eu tenho feito, todos os lugares que o Senhor tem me enviado, eu tenho semeado a palavra dele e creio em cada promessa, viu, meus irmãos? Que ele tem me prometido, posso até não receber se eu desistir de buscar. Isso vos mando, que vós amais um aos outros. Olha, não adianta você dizer que ama a Deus e tá aborrecendo seus irmãos. Não adianta você dizer que ama a Deus e tá odiando seus irmãos. Não adianta você dizer que tá amando a Deus e tá dentro de uma congregação que nem pra cara do irmão ora. Ele fala, ó, se você não ama seus irmãos que vê, vai amar a mim que não vê, é mentiroso, continua na treva, não adianta. Louvado é o nome do Senhor. Enganar os olhos do Pai não, porque ele está falando que o maior mandamento é você amar um aos outros, independente do que os irmãos venham fazer com você. Perdoa. Se ele se arrepender, pedir perdão, perdoa, porque eu preciso de perdão como você precisa. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceram a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Agora eu entendo que aonde eu chego tem gente que fala assim, quem leva a palavra de Deus não tem que viver na paz, Não, meus irmãos, aí é engano. Quanto mais tu busca, mais o adversário levanta contra você. Porque eles não querem paz, não. Quando tu diz eu quero paz, eles querem guerra. Aleluia, glória a Deus. Ó, você tem que estar feliz. Se você é uma pessoa rejeitada, perseguida, humilhada,
é sinal de que você está agradando a Deus e não o homem. Então, eu não estou aqui para agradar o ser humano, estou aqui para agradar a Deus, porque dele vem minha salvação, dele vem meu galardão, dele vem minha recompensa, dele vem meu salário, para a glória de Deus Pai. Toda honra e toda glória seja dada para ele, aleluia, glória a Deus. Posso ter poucas pessoas do meu lado, mas pessoas que realmente amam, pessoas que realmente são verdadeiras. O que não prestar, ele vai arrancando do meu lado. Quero casa cheia de gente miserável, falso, ruim. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vós perseguirão a vós. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a vossa, né? Então, o que é guardar a palavra de Deus? Amar o seu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e amar teu próximo como a ti mesmo. Se você conseguir amar a si próprio, você vai conseguir amar seu próximo e fazer aquilo que o nosso Deus nos ensina, né? Mas tudo isso vós farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não vier e nem tivesse falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Hoje o que você fizer e eu fizer, está ciente de que está errando, porque sabe da verdade. Aquele que a me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quase nenhuma outra teria feito. Não teria pecado. Mas agora viram e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificarás, pois estivesse comigo desde o princípio, né? Então, quem é da verdade, com certeza, nunca vai aceitar as palavras que o Senhor nos ensina. Porque quem tiver no adultério, receber uma palavra, não vai gostar. Quem tiver na mentira, aleluia, glória. Quem tiver na corrupção, quem tiver fazendo mal para o seu irmão. Então, meus irmãos, procura cuidar dos seus antes queridos enquanto vida eles têm. Se eles caírem no mundo da perdição, em vez de vocês amaldiçoar, praguejar, desejar a morte, ora pelas vidas deles. Ora que Deus venha ter a misericórdia, porque se for uma árvore que não tiver jeito, ele vai ter que arrancar. Então, não vamos ser hipócritas de querer demonstrar o sentimento quando a pessoa morrer, porque depois que morre não pode fazer mais nada. Cuida enquanto vida tem, diz eu te amo, né? Como diz assim, sai dessa vida, vamos procurar o caminho que o Senhor nos conduz à salvação, porque todo mundo que morre, ele pode ser o pior dos miseráveis, ele torna um anjo, né? E isso diante dos olhos de Deus é muita hipocrisia. Aí nós vamos para Salmos, que eu preguei Salmos, capítulo 35, né? Que eu preguei em áudio, né? Foi a última pregação que eu fiz. Vou pregar junto com João, capítulo 15, que é continuação do sermão, né? Então diz assim, que é a união íntima entre Jesus e os crentes. Vamos para Salmos capítulo 35. Davi pede o castigo do ímpio, descrição da miséria, desde a suplica para que o julga, né? Davi pede o castigo do ímpio, descrição da miséria, desde a suplica para que Deus o julga, né? Quer dizer, o ímpio são pessoas miseráveis, pessoas que só procuram o mal, só procuram prejudicar as pessoas, só procuram entrar num caminho mal, e a gente vive naquela injustiça de às vezes estar, meu Deus, até quando vamos suportar a maldade desse povo, né? Então diz, planteia, Senhor, com aquele que planteia comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pega o escudo da rodela e levanta-te em mim ajudar. Tira da lança
e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Seja confundido, envergonhado os que buscam a minha vida. Volte atrás, envergonha-se os que contra mim intentam mal. Seja como pragana perante o vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim, a rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma, né? Quer dizer, tem pessoas que andam armando laços, tem pessoas que andam praticando mal contra a vida de um ser humano. Se ele não tiver aliança com Deus, oração com Deus, a nossa alma, sem perceber, cai em covas, né? Mas em nome de Jesus, ele já caiu por terra todos os laços, todas as armações que o nosso adversário tem feito. Sobrevenha-lhes a destruição, sem saberes, e prenda a rede que ocultaram, e caia eles nessas mesmas destruição, né? Então, que venha o contrário do meu adversário, eles que estão armando a destruição, eles que estão armando essa rede, eles que caia nela. A minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é com tu que livra o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado, daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram e dispuseram contra mim coisas que eu não sabia. É o que eu tenho sofrido, muitas calúnias, muitos falsos, né? Mas a Bíblia também fala que feliz daquele que recebeu o falso e infeliz daquele que levantou o falso. Na mesma medida que tu medir teu irmão, é o que tu vai receber. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. É o que eu acabei de falar na pregação, né? Quanto mais a gente quer paz, mais eles querem guerra. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, o meu vestido era um saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se for o meu irmão ou amigo. Andava lamentando muito, encurvando como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegrava e se congregava, e os objetos se congregavam contra mim. E eu não sabia, rasgava-me e eu não cessava. Como hipócrita, zombadores nas festas, rangia os dentes contra mim. Senhor, até quando verá isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação e entre a muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegre de mim os meus inimigos sem razão, nem pisque os olhos aquele que me aborrece sem causa, pois não falam de paz, antes projetam engano e os inquietos da terra, a enganar os quietos da terra, né? Pois não fala de paz, antes projeta enganar os quietos da terra. Abre a boca de par em par contra mim e diz: haha, e os nossos olhos viram. Tu, Senhor, viste. E não te cales, Senhor, não te alegra de mim. Tu, Senhor, o viste
e não te cales, Senhor. Não te alorga de mim. Desperta, acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu, Senhor meu, né? Então aqui tá falando para ele não te alugar, para Deus cuidar. Eu sei que Deus vai cuidar da minha causa e todos os meus inimigos, todos os meus adversários estão nas mãos do papai. Eu não dobro o meu joelho para orar ao contrário não, porque eu receberei conforme o que eu der. Mas todas as pessoas que têm me causado mal, têm me feito mal, que têm me caluniado, que têm me falseado, aleluia, glória a Deus, está nas mãos do Senhor e vai receber cada um conforme as suas obras, seja ele quem for, seja filho, seja mãe, seja pai, seja irmão, seja amigo, seja vizinho, só vai requerer das mãos do Senhor aquilo que me contribuíram. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu. Não deixe que se alegre de mim. Não diga em seus corações: ei, a sua alma é nossa. Não diga: nós havemos devorados. Envergonha-se e confunda-se os que se alegram com o meu mal. Vista-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cante e alegra-se os que amam a minha justiça. Diga constantemente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, e seja engrandecido, e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todos os dias. Assim eu espero, Pai, assim eu creio, assim eu tomo posse. Que Deus possa dar uma madrugada abençoada, mas abençoada para aqueles que realmente amam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles que amam verdadeiramente, com sinceridade, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa profecia não é para todos, não. Pode até receber em seus corações, em suas mentes, em suas almas, mas para obter os milagres tem que ter a obediência, porque a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é um fogo consumidor que a consome e abrasa todo a nossa alma, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode ir aonde a gente requerer e querer, basta a gente perseverar, né? E cada vez mais o Senhor vai me ensinando o que é o ser humano, né? O ser humano é sem explicação. Só quem pode modelar, só quem pode reconstituir e só quem pode transformar é você dando lugar. É como ele falou: queira que ouça, queira que não, são casa rebelde. Você está no meio de casa rebelde. Então, cuide dos seus entes queridos enquanto vida tem. Não adianta depois que descer a sepultura querer mostrar que eles são anjos, porque anjos são aqueles que procuram fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.